Abril de 1945. Quando os americanos fazem a investida final na Alemanha, o sargento Dawn, interpretado por Brad Pitt, comanda a tripulação de um tanque durante as últimas batalhas da guerra, tendo ainda que lidar com um novato no grupo. Para quem é tarado por tanques, Corações de Ferro deveria ter sido a oitava maravilha do universo, já que o protagonista é um M4A3E8 Sherman. E você achando que era o Brad Pitt? Só que não. Um roteiro mambembe e ridículo, que tenta enfatizar uma moral patética e uma união entre os membros da tripulação que de fato não convence ninguém. Os personagens clichês, as situações irreais e os equívocos táticos são frequentes. Logo no começo, um oficial alemão passeia sozinho a cavalo no lugar onde acabou de haver um combate. A cena da refeição na casa das alemãs, em que ocorre um ataque de ciúmes de soldados veteranos, é inacreditavelmente ridícula. As cenas de batalha, apesar dos ótimos efeitos especiais, tinham pouca ou nenhuma veracidade. A luta com o Tiger, que eu aposto que foi tirada de Girls and Panzer, tem uma série de equívocos. E para fechar, o final do filme, em que o sargento Dawn decide lutar contra desvantagens absolutamente suicidas, mais clichê impossível, porque isso é coisa de herói. Porque o tanque era a sua casa, foi para deixar Camilo com sede. De resto, a produção foi de um padrão extraordinário, mas honestamente, o filme todo é bastante irrelevante e merece ser logo esquecido. Ficha técnica, título original, Fury, elenco, Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña e John Bernthal. Diretor, David Ayer. Ano 2014. Classificação do Somnium, 3 estrelas. Curiosidades. Esta obra foi filmada em 62 dias. O elenco passou por um rigoroso curso de um mês e Brad Pitt, que era muito mais velho do que seus companheiros, participou de todas as atividades físicas ao lado dos outros atores. Sobre filmar em Oxfordshire, Inglaterra, Brad Pitt disse, sem comida, sem chuveiros e dormindo na chuva. Foi miserável, mas nós amamos isso. Shia LaBeouf supostamente retirou seu próprio dente e não tomou banho durante as filmagens. O corte no rosto de Shia LaBeouf era real. Ele infligia a si mesmo cada vez que era necessário para adicionar mais realismo ao seu desempenho. Todos os figurantes são militares ou ex-militares britânicos. Só uma cena tinha 350 figurantes. A tripulação do Fury pertence à 2ª Divisão Blindada, também conhecida como Inferno sobre Rodas. Essa unidade foi desativada em 1995. Quando o jovem prisioneiro das SS é levado ao acampamento, seu uniforme, ferimentos, olho machucado, cabelo e características físicas são baseados numa famosa foto da Segunda Guerra Mundial de um soldado da SS que havia sido espancado por seus captores americanos e implorou pela morte. Eu entendi a referência. O Panzer VI Tiger I, que aparece no filme, é o famoso 131, o único Tiger ainda operacional no mundo e parte do acervo do Museu de Tanques de Bovington. Esta foi a 2ª vez que um Tiger real foi usado num filme, sendo que a primeira vez foi em They Were Not Divided, de 1950. Para evitar desgastar os tanques, réplicas de fibra de vidro do Fury e cascos superiores do Tiger foram feitas e montadas sobre chassis de veículos modernos de lagartas. As imagens dos cascos inferiores e trens de rodagem foram feitos com chroma key. Os Shermans utilizados no filme são Fury, um M4A3E8 76 WHVSS cedido pelo Museu de Tanques de Bovington. Lucy Sue, um M4A2. Old Phyllis, um M4A1 76W. Murder Inc., um M4A4. E Matador, um M4A3E8 76 WHVSS. Todas as variantes americanas do M4A3 retratadas no filme são, na verdade, modelos M4A2 britânicos adaptados, embora a única diferença entre o M4A3 e o M4A2 seja a cobertura do compartimento do motor e o fato de o M4A2 funcionar com diesel em vez de gasolina. Após as filmagens, o Fury foi devolvido ao Museu de Tanques de Bovington,
e ainda pode ser visto lá com toda a sua estrutura original de filmagem. Quando os tanques estão prestes a entrar na cidade, os veículos passam sobre um corpo esmagado. Essa cena foi baseada numa filmagem real da Segunda Guerra Mundial, na Frente Oriental. Algumas das armas desse filme também foram utilizadas em O Resgate do Soldado Ryan, de 1998, Band of Brothers, de 2001, e O Pacífico, de 2010. Uma foto de uma mulher é visível na coronha do revólver de Don. Ele tem grampos Sweetheart. Estes eram criados removendo os acabamentos das coronhas fornecidos pelo governo e substituindo-os com equivalentes feitos sob medida com plexiglass. Uma foto podia ser colocada debaixo do novo acabamento. A obra foi filmada perto de Londres, principalmente por causa de incentivos fiscais, clima e proximidade de equipamentos, incluindo tanques. Os painéis vermelhos de reconhecimento aéreo no deck do motor dos tanques são claramente visíveis. Embora esses painéis fossem comumente usados pelas forças terrestres dos Estados Unidos no teatro de operações europeu, este é um detalhe pouco conhecido e nunca antes visto em um longa-metragem. Não é fácil de ser identificado em fotos preto e branco da guerra. Gordo usa uma cartola em uma cena. É uma referência ao cabo Joseph Porter, um soldado alemão ficcional dos famosos romances de Sven Hassel, conhecido por sua cartola. A parca do Capitão Wagner é de fabricação alemã, com um capuz cinza, originalmente fornecido para as Waffen-SS e com a patente na manga de Sturmbannführer, Major. A cruz de madeira de Gordo, que pode ser vista pendurada no tanque em diferentes momentos, é a mesma cruz deixada em Marte por Rick Martinez, personagem de Michael Peña em Perdido em Marte, de 2015. Shia LaBeouf não se dava bem com o elenco e a equipe de filmagens, de tal forma que ele ficou em uma cama e num refeitório afastado de todos por toda a duração das filmagens. Apesar do final dramático, a manutenção da 2ª Divisão Blindada teria o Fury limpo, pintado por dentro, reparado e posto de volta ao serviço em cerca de 48 horas. A cena da morte do Capitão Wagner foi deletada do filme. A cena mostra Wagner sangrando até a morte depois de ser atingido por estilhaços, o que pode ser visto no material bônus, na edição Blu-ray do filme. A cena em que Don e Norman se encontram pela primeira vez teria originalmente mais tempo e dava algumas dicas adicionais sobre o comportamento frio inicial de Don em relação a ele. Na versão não editada da cena, incluído como um extra no Blu-ray, Don teve uma resposta ainda mais hostil a ele, especialmente ao ouvir seu nome. Don teria explicado que seu irmão mais novo, que morreu em um acidente de carro causado pelo próprio Don, também se chamava Norman. O filme termina e não é mencionada a razão das cicatrizes nas costas de Don, já que a cena em que isso é explicado foi deletada. Don teria explicado que ele tinha cicatrizes nas costas devido a um acidente de carro quando jovem. Ele tinha entrado em uma briga bêbado durante um festival e ao fugir do xerife com seu caminhão, ele sofreu um acidente em que seu irmão menor morreu e o motor do caminhão acabou nas suas costas, causando sérias queimaduras. Furos. Na primeira cena, quando o Gordo coloca o tanque para andar, Don diz, Bíblia, canhão à frente, e Bíblia move a torre cerca de um quarto de volta. No entanto, o canhão está claramente à frente durante toda a sequência. O cartaz de Pin-Up Cowgirl mostrado é Come and Get It, criado por Gil Elvgren em 1959. O filme se passa em 1945. Norman diz que só estava no exército havia 8 semanas. Em 1944, o treinamento básico do exército era de 12 semanas. Seria impossível ele ter passado pelo treinamento básico, pela formação de especialidade adicional, até mesmo como um datilógrafo, tirar uma licença, que os soldados recebiam após a conclusão do treinamento, e viajar para a Europa em apenas 8 semanas. Quando a coluna de tanques sai do acampamento, ela passa por uma placa com os dizeres: Você está na Alemanha, um território inimigo. Fique alerta. Cortesia da 2ª Divisão Blindada. No entanto,
A legenda diz divisão armada. Eu me pergunto se esse imbecil acha que existe alguma divisão desarmada. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! A cena do ataque inicial contra um grupo de alemães defendendo uma linha de árvores foi tão ridícula que fizeram até um vídeo de paródia na internet, Star Wars Episode Fury. Para começar, os alemães estavam equipados com pelo menos 2 canhões antitanques e não conseguiram acertar nenhum tanque num combate a curtíssima distância. Além disso, os atacantes não fizeram uso de nenhum tipo de fogo preparatório, como morteiros, por exemplo. Os canhões antitanques alemães não recuam quando disparam. Quando o jovem tenente Parker está informando Dom e os outros sargentos sobre sua próxima missão, ele aponta no mapa e diz que iam para o norte, em seguida a encontrar-se com a companhia Baker, e juntos vamos tomar a cidade. Ao fazer isso, ele aponta para o ponto mais setentrional do mapa e arrasta o dedo para o sul, contrariando tudo o que acabou de dizer. Após concluir a primeira missão do filme, os tanques estão estacionados e Dom caminha em direção ao grupo. Um extintor de incêndio vermelho, que só pode ser da equipe de filmagem, está ao lado de um dos tanques estacionados. Ao longo de todo o filme, Dom usa um Sturmgewehr 44 alemão, também conhecido como STG-44, o primeiro fuzil de assalto do mundo. Porém, nunca aparece ele recarregando a arma. Ela usa um cartucho de 7,92 mm que não é adotado pelo exército americano, e portanto ele não tem nem cartucheiras, nem munição adequada para ela. Quando Grady está à mesa no apartamento das 2 alemãs, um cigarro está atrás da sua orelha direita. O cigarro desaparece e reaparece durante toda a cena. Segundos depois de Grady derramar o conteúdo do copo na cabeça de Norman, seu rosto e cabelo estão completamente secos. Quando Dom está no apartamento com as 2 mulheres, ele se barbeia completamente. Cerca de 1 hora mais tarde, o seu rosto está com a barba por fazer, a mesma de antes de entrar no apartamento. Quando os tanques passam pelos corpos dos civis enforcados, Dom traduz o que está escrito nas placas penduradas neles. Numa delas ele diz, "Eu sou um covarde, não vou lutar na guerra." Mas na placa está realmente escrito, "Eu não deixarei meus filhos lutarem na guerra." Poucos instantes depois, outro corpo tem a placa com os dizeres que Dom traduziu anteriormente. Dom manda Norman levar Emma para o quarto. Emma não fala inglês, mas reage como se entendesse. Quando a coluna é emboscada, o primeiro tanque a ser destruído é o que fecha a coluna. Na verdade, a boa técnica de emboscada determina que seja destruído o primeiro veículo da coluna, que era o Fury, para deter a sua marcha, e em seguida, o último, para impedir os do meio de manobrar. Além disso, os alemães costumavam atirar primeiro nos tanques com canhões maiores, de novo o Fury, já que estes representariam uma ameaça maior para eles. No início da batalha com o Tiger I, Dom ordena que deem um tiro de fumaça. Grady agarra um projétil M93, Hyper Velocity Armor Piercing Tracer Solid Shot, HVAPT M93, apelidado de Hypershot pelas tripulações dos tanques. Uma granada de fósforo branco, WPT-13E2, está logo abaixo e à direita do projétil HVAPT, que Grady pega. Na cena em que o Tiger embosca a coluna de Shermans, há um equívoco muito óbvio. O Tiger nunca sairia da posição abrigada em que estava para engajar vários tanques inimigos. Por maior que fosse a sua superioridade sobre os veículos americanos, seria um risco desnecessário. De onde o alemão estava, ele poderia destruir todos eles um por um. Em abril de 1945, o Tiger I Panzer VI-E era uma raridade, já que todos os batalhões de tanques pesados alemães na época já haviam sido convertidos para o Tiger II Panzer VI-B. Encontrar um Tiger I operacional em 1945 devia ser mais difícil que achar uma virgem num baile funk. Eu vou fingir que não ouvi isso. Durante o duelo com o Fury, o Tiger se move para frente e para trás, apesar do fato de que o Fury está tentando contorná-lo. Além disso,
o comandante do Tiger não ordena que ele gire, numa tentativa de manter a blindagem frontal em direção ao Fury. O Fury tem um canhão de alta velocidade L55 M1A2 de 76 mm, não a arma padrão de 75 mm. Ele era capaz de penetrar a blindagem frontal do Tiger a até 700 metros. Esqueceram de avisar isso para o Doll. Ao longo do filme, as tripulações dos tanques americanos e alemães disparam com o veículo em movimento. No entanto, ambos foram treinados para disparar o canhão somente quando parado, já que o menor desnível no terreno seria suficiente para o tiro ser desviado para muito longe do alvo. Em várias cenas, aparecem soldados negros misturados com soldados brancos. Na época, o US Army era segregado. E ainda que a segregação tivesse sido relaxada após a Batalha das Ardenas, tal integração soa obviamente falsa. O corpo do alemão morto que é colocado sobre o Fury é obviamente um boneco. Seu rosto amarelo e sem feições é claramente visível quando Grady sobe no tanque após colocar fogo nele. Don decide permanecer e lutar no cruzamento, alegando que o Fury era a sua casa. Considerando que ele é um veterano da África do Norte, temos que a 2ª Divisão Blindada Americana era equipada com o M4A1 na África e na Sicília. Na Normandia, ela usou o M4 e o M4A3. Depois disso, recebeu o M4A1 com canhão de 76 mm. O Fury é um M4A3E8, que só entrou em ação em fins de 1944. Supondo que ele nunca serviu em tanques leves, Stuart, podemos especular que Don teve pelo menos umas 3 casas antes de morar no Fury, onde ele morava havia pouco tempo. Além disso, a cena ignora totalmente o gancho que o capitão Wagner havia dado, dizendo que temos 2.000 cozinheiros, mecânicos e médicos aqui. Se os alemães atacarem, será um massacre. Só temos você. O que seria um argumento infinitamente melhor. Quando o batalhão alemão marcha antes da luta final, pelo menos 5 alemães aparecem segurando Panzerfausts. 1, 2 e 3, 4, 5. No entanto, os Panzerfausts só são usados depois que a maioria do batalhão foi morto, e eles são tirados de uma caixa. Todas as escotilhas dos tanques Sherman são traváveis por dentro. A tripulação do Fury nunca teria deixado uma destrancada para os alemães abrirem do lado de fora do tanque. No final do filme, as granadas lançadas dentro do Fury levam de 10 a 15 segundos para detonar, dando a Norman tempo para escapar. Isso é altamente improvável, já que o Style Grenade tinha um fusível curto, de 4,5 segundos, e certamente teria explodido muito antes disso. Quando Norman reentra no tanque após o fim da batalha, não há sinais de explosão, embora 2 granadas M24 tenham sido jogadas dentro dele. Granadas M24 são de fragmentação, ou seja, a detonação de explosivos e estilhaços voando dentro de um espaço tão confinado causaria sérios danos a tudo dentro, incluindo os corpos da tripulação do tanque. Um Panzerfaust penetrando no compartimento de combate de um Sherman teria sido suficiente para matar todo o grupo dentro do tanque e não apenas um único tripulante que estava no caminho do metal fundido. Não faz qualquer sentido o jovem soldado alemão ter deixado Norman escapar, principalmente sabendo que ele participou da matança de inúmeros dos seus companheiros. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Veja também os outros vídeos no nosso canal do YouTube. E nos visite em nossas redes sociais, homepage, Facebook, Instagram. Até a próxima!